Olá, este é o devocional Fé, Esperança e Amor. Eu leio com você hoje Provérbios capítulo 11, verso 14, onde está escrito: Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Desde os tempos mais antigos, os reis sempre possuíam um corpo de conselheiros, pessoas idosas, anciãos, homens experimentados, que diante de alguma demanda, de alguma situação difícil que o rei precisava tomar, ele consultava os seus conselheiros. Esse modelo de um grupo de conselheiros também foi imitado pelos governos atuais. Nós podemos ver em muitas nações que os governantes, presidentes, primeiros ministros também possuem um corpo de conselheiros, um corpo de ministros, de assessores, de pessoas que estão bem próximas dele para lhe darem instruções e diante de alguma demanda, de alguma decisão que precisará ser tomada, estes conselheiros estarão dando orientação. Certamente, você pode aplicar também este versículo na sua vida familiar. Como é importante termos uma sábia direção na família, onde o esposo, como cabeça do lar e da esposa, ele pede sabedoria ao Senhor e juntamente com a sua esposa, que é a sua auxiliadora, idônea e fiel, tomam decisões acertadas, decisões sábias para o bom andamento da família, para a criação e a educação dos filhos e para também terem sabedoria em outras áreas, como a área das finanças, como planejamentos que sempre uma família deve fazer. Até mesmo na vida eclesiástica, os pastores, os líderes precisam de um corpo de conselheiros. Nossa igreja, em particular, trabalha com a figura de um concílio, de um grupo de conselhos, como nós temos na igreja local, onde o pastor ou os pastores têm ao seu dispor irmãos que trabalham com ele no conselho, os presbíteros, os anciãos, e esses homens podem, juntos com os pastores, trazerem palavras de sabedoria, buscarem diante de Deus a direção certa e a decisão correta a ser tomada. Por isso, nós precisamos muito neste dia atentar para as palavras que eu acabei de ler aqui em Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, cai o povo. Existe um episódio, por exemplo, nas Escrituras, embora nós sabemos que ali era algo que estava por acontecer da parte do Senhor, mas que ilustra isso. Logo após a morte de Salomão, Roboão assume o trono. E houve uma situação em que ele precisou também pedir conselhos, orientações, se ele deveria ou não aumentar os impostos, a carga tributária sobre o reino. E eu quero ler esse trecho porque é muito importante para você compreender que quando nós não pedimos sabedoria, nós podemos trazer consequências danosas para a nossa vida. Governos podem trazer consequências equivocadas para o seu povo. Lá no livro, então, de 2 Crônicas, no capítulo 10, onde nós temos ali a informação de que Jeroboão, que havia fugido para o Egito, ele retorna agora liderando um grupo do povo e eles se dirigem, então, até Roboão. E diz aqui a palavra de Deus a partir do versículo 4 de 2 Crônicas, capítulo 10. Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhai que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se te fizeres benigno para com este povo, se lhe agradares e lhes falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo:
alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás ao povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim, e se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O resultado dessa situação, embora o texto diz que isso era da parte do Senhor, foi a divisão do reino. Ou seja, agora Jeroboão vai liderar as 10 tribos, nascendo ali o reino do norte, o reino de Israel, e Roboão ficará no reino do sul, Judá e Benjamim. Eu sempre gosto de usar essa passagem para ilustrar lá o verso 14, que muitas vezes, dependendo para quem você pede conselhos, você pode tomar uma decisão equivocada. É certo que os jovens não têm a mesma experiência de um ancião. Sabemos que os jovens que estão vivendo debaixo do princípio da palavra de Deus, eles podem dar conselhos sábios. Eu não quero aqui de forma alguma dizer que os jovens não podem também constituir um corpo de conselheiros sábios. Mas é bem verdade que os anciãos, homens e mulheres mais experimentados, podem e devem ser referenciais como os nossos guias espirituais. Mas você precisa tomar muito cuidado para quem você tomará conselhos. Por isso que lá no Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. A palavra de Deus deixou bem clara para nós hoje, que quando não há sábia direção, cai o povo. Se você pedir sabedoria ou pedir conselho também para conselheiros errados, sua decisão será equivocada. Mas na multidão dos conselheiros há segurança. Procure viver esse verso na sua vida, aplicar na sua caminhada, na sua jornada. Vamos orar pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, para que eles tomem decisões sábias e acertadas. Mas, para tanto, eles precisarão estar cercados de bons conselheiros. Louvado seja Deus pela vida da igreja, que também tem homens constituídos pelo Senhor como bons conselheiros para, junto com os pastores, pastorearem o rebanho de Deus. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família.